Hoje assistiremos à primeira parte de Práticas Chinesas de Autocura. São informações que Juraci Cansado nos traz e que poderão ser aplicados no dia a dia. É um documentário tipo faça você também, faça você mesmo, na medida que cada um que assista experimente fazer aqueles movimentos, pode aproximar-se de si mesmo e facilitar a própria vida. Acredito, falo isso a partir da minha própria experiência. Doino sugere que nós podemos e devemos utilizar mais esse grande potencial
de autoajuda, de autocura, que nós temos mesmo, literalmente, dispostos às nossas mãos. Que nós devemos assumir maiores responsabilidades pela nossa saúde, pela nossa vida, pela nossa, enfim, pela nossa experiência aqui. Porque o oposto disso é terceirizar a saúde, terceirizar a saúde é terceirizar a vida. Isso não implica em não buscar ajuda do lado de fora, mas fazê-la de maneira responsável e consciente de que eu não sou capaz de tudo por hora e o outro me será sempre útil. Mas em primeiro lugar, eu vou ver o que eu posso fazer por mim mesmo. A principal razão para se praticar essa série de exercícios de Doin logo após o despertar é torná-la uma forma de despertar o organismo de maneira bem suave, estimulante, mas contudo sem tensioná-lo. Aliás, essa prática já pode se iniciar mesmo na cama. Nunca é conveniente pular da cama abruptamente, principalmente buscando se preparar o organismo para esse nosso atribulado cotidiano. O ideal é, antes mesmo de você abrir os olhos, que você faça um esticamento, um alongamento, esticando os braços acima da cabeça. Isso, além de alongar o corpo, também distende o corpo eletromagnético que o envolve, além de acordar os meridianos. Abrir os olhos, tampouco, deve ser feito de maneira imediata. As palmas repousam sobre os olhos e só então é que abrimos os olhos vagarosamente. Agora se projeta os pés para cima e igualmente as mãos e se esfrega ambos os membros. Nos pés e nas mãos, nós temos aqueles pontos chaves que atuam em praticamente todos os meridianos, uma vez que as suas interligações estão nas extremidades. Após isso, então, é que podemos levantar e partir para uma prática. As práticas chinesas de autocura enfatizam a criatividade e a flexibilidade. Nada aqui é rigidamente necessário, a sequência é meramente sugestiva. Há um roteiro, há uma estrutura básica, mas comporta-se certamente acréscimos e supressões de acordo com a disponibilidade de tempo de cada pessoa e as suas necessidades. Esse trabalho, idealmente, será feito pela manhã, logo que se levanta, antes mesmo de se lavar, antes do de jejum, com toda certeza, para melhores resultados. Mas ele pode ser praticado em uma outra hora. Isoladamente, essas práticas podem ser feitas sempre que se quiser, em qualquer lugar. Deve-se evitar fazer essa prática com o estômago cheio, logo depois das refeições. Uma outra contraindicação é tocar em áreas lesadas, inflamadas, infeccionadas. Nesse caso, contorna-se, faça uma massagem em volta da região lesada. No mais, não há contraindicações. Qualquer pessoa, de qualquer idade, pode e deve fazê-lo. O trabalho começa esfregando-se as mãos para se trazer a energia para a ponta dos dedos. Afinal, são os nossos instrumentos de trabalho.
As mãos ficam ligeiramente acima dos olhos, de forma que os pulsos sejam também estimulados. Esse calor que se concentra nas mãos significa que a energia está sendo direcionada para a ponta dos dedos. Ele vai poder ser utilizado no trabalho dos meridianos ou então diretamente numa área carente, como por exemplo os olhos, os rins, a região digestiva ou qualquer área que necessite de energia adicional. Vamos nos lembrar que essa primeira região a ser trabalhada, ela é percorrida pelos meridianos dos pulmões, do coração e da circulação sexo. Trabalhar nessas áreas estimula tais funções e, evidentemente, que energiza os próprios braços, as mãos e os dedos. Uma boa maneira de começar a sequência é bater a partir do alto do ombro até a palma das mãos. De preferência seguindo o circuito de cada meridiano, mas não necessariamente. Basta se trabalhar na área que inevitavelmente nós estaremos estimulando esses meridianos. Depois repete-se do outro lado. Não se esqueça da respiração. Ela é profunda e lenta. Todo o trabalho corporal energético é potencializado por uma respiração profunda. Sempre que você quiser, você esfrega as mãos outra vez. Os locais onde os meridianos se encontram são ponta dos dedos das mãos e ponta dos dedos dos pés. São os terminais. As áreas onde os meridianos, todos eles, independente se terminam ou começam, nas extremidades, onde elas apresentam pontos mais sensíveis e importantes, estão do cotovelo para baixo, dos joelhos para baixo. Então nós fazemos uma massagem localizada nessa região, buscando áreas tensas. Ao encontrar uma área tensa ou dolorida, deve-se deter, fazendo-se uma massagem circular, profunda e respirar profundamente. A concentração mental é sempre um auxílio. Visualizar essa energia se desbloqueando e fluindo também ajuda. Outra parte extremamente importante é essa linha do pulso. Aqui se encontram pontos relacionados às funções do coração, dos pulmões e da circulação e diretamente ligado à expressão emocional. Esfregar os pulsos é um gesto natural de descarga de energia quando nós nos sentimos muito carregados. Repetimos a manobra do outro lado. O tempo médio de uma prática completa dessa pode envolver cerca de 15 minutos, 20 minutos. Mas uma vez mais, essa é uma questão que vai ser determinada pelas próprias circunstâncias do praticante. Ela pode ser encolhida, ser feita em 10 minutos, sem prejuízo, ou mesmo estendida, pode se fazer até mais de meia hora, com a inclusão de outras manobras que se venha a conhecer. A estimulação desses pontos na área dos pulsos, na lateral das mãos, na linha dorsal e nessa junção do polegar com o indicador, atuam em pontos fundamentais para o fortalecimento das mãos, para a energização dos dedos e para o estímulo desses meridianos que por aí passam. Estimular os dedos agora buscando flexibilizá-los, isoladamente em cada dedo, torcendo para trás, vigorosamente e repetidamente. O mesmo do outro lado.
Outro exercício importante é puxar os dedos como se estivesse puxando uma rolha de uma garrafa. Isso estimula a troca energética entre os meridianos, que tem aí os seus terminais. Respire. Relaxe o corpo. E alterne do outro lado. Beliscar a pontinha dos dedos, na realidade a base da unha. É como apertar uma mangueira e soltá-la rapidamente para intensificar o fluxo. Respire. No centro da palma da mão, exatamente onde o dedo médio repousa quando você fecha, como se fosse dar um murro, nesse lugar se encontra um ponto mestre da circulação sanguínea. E ele atua predominantemente na cabeça. Quando dolorido, ele revela estafa mental. O trabalho aqui, por outro lado, estimula toda a circulação e é um exercício muito utilizado pelas pessoas de mais idade na China para prevenção de arteriosclerose e também como um processo para longevidade, enfim, para o bem-estar geral. O chinês sugere 50 vezes fechando e abrindo as mãos. Uma área que particularmente deve ser trabalhada é essa região carnosa entre o polegar, a base do polegar e o indicador. Essa área tem relação direta com a cabeça, a face, a garganta, o pescoço. É um ponto extremamente desbloqueante. Isoladamente ele vai ser usado para dores nessas regiões, dor de cabeça, dor de dente. Qualquer tipo de problema na área acima da garganta responde bem a essa massagem. Por outro lado, essa região, por ter correspondência com uma gama muito grande de funções, com muita frequência se encontra tensa e dolorosa. Essa massagem é exatamente para desbloquear o ponto e dessa maneira restaurar a normalidade da área e das suas funções correspondentes. Do outro lado, há um pontinho no dorso do antebraço, cerca de 3 dedos da linha dorsal, bem aqui no centro, que está relacionado com a temperatura do corpo. Atua numa energia que o chinês chama de energia defensiva. Então, ameaças de friagem, ameaças de debilidade por invasão de vírus, gripes, resfriados, podem ser debeladas com uma fricção nessa área. É um daqueles pontos que são conhecidos por fortalecer defesas imunológicas. Manobra repetida do outro lado. A parte seguinte atua no dorso do braço, acompanhando os meridianos do intestino grosso, delgado e triplo aquecedor. Uma boa manobra para trabalhar esses meridianos é amassar, no sentido ascendente, o dorso da mão, do antebraço, do braço e aumentando a intensidade da pressão até chegar ao ombro. Ali pode se apoiar com a outra mão para se fazer uma profusa massagem em toda a região do ombro, do dorso das costas, onde a mão alcança. Massageando, amassando e respirando. Agora no outro braço. Respiração profunda. É natural que essa região se mostre mais tensa e dolorosa. É afinal o lugar onde nós penduramos os nossos problemas, carregamos o mundo nas costas. Muita tensão se acumula nessa área
que os chineses chamam de portal do espírito. Essa região protege o cérebro de impressões desordenadas que vêm do coração, mas elas agora têm que ser soltas. Do contrário, se tornam tensões crônicas. Uma boa maneira para distensionar os ombros é fazer com as mãos em garra, engatá-las no alto do ombro. Agora você não faz força, apenas solta os cotovelos, deixa os braços caírem naturalmente e joga o corpo ligeiramente para trás e respire. Coloque a língua no palato, atrás dos incisivos, e faça um relaxamento localizado. Sinta que o ombro vai se descongelando, as tensões vão se desfazendo. Estamos assistindo práticas chinesas de autocura. Faremos agora um pequeno intervalo. Voltamos já já. Damos continuidade agora ao documentário Práticas Chinesas de Autocura com Juraci Lopes Cansado. E agora vamos trabalhar na região da nuca, outra área bastante vitimada pelas tensões do cotidiano. Recarregando as baterias, vamos colocar as mãos superpostas e amassar profusamente a nuca. Alternando as mãos agora, trocando de posição, de modo a massagear toda essa área tensionada até a base do crânio. Deslizar as mãos também no sentido ascendente ajuda a soltar essa área e os meridianos que por aí passam. E uma vez mais nós vamos nos deter agora numa região tensionada. Base do occipital. Imediatamente abaixo da calota craniana, energias se acumulam em demasia nessa área. Vários pontos aqui se mostram muito importantes para estimular a circulação desses meridianos, a circulação sanguínea. Pode-se colocar as mãos no alto da cabeça e com os polegares fazer uma massagem na base do crânio. Toda essa região e particularmente em todas as cavidades, áreas tensas, regiões mais sensíveis. Pode-se aproveitar agora e fazer várias meias luas em volta da orelha. Vamos estar atuando nos meridianos da vesícula biliar em especial, do triplo aquecedor, na medicina chinesa, a vesícula biliar é encarregada de tomada de decisões. Sua correspondência fisiológica é a liberação da bilis, que aciona o funcionamento do organismo. Um exercício taoísta para fortalecer tomada de decisões, fortalecer objetivos, é juntar o anular e o polegar e deixar o indicador e médios juntos para se bater em volta da orelha, enquanto se mentaliza o projeto. Fortalecimento de objetivos. Outro exercício bastante estimulador do cérebro é um chamado tambor celestial. Ele vai atuar na base do crânio, particularmente em 2 pontos, um de cada lado da nuca, que
tem o nome em chinês de oco do vento. O vento para o chinês é o processo que aciona os movimentos. Descarrega, descongestiona a cabeça e estimula o funcionamento cerebral. As mãos, palma das mãos estão sobre os ouvidos, em concha. Os dedos médios estão precisamente na base do crânio e o indicador está sobre o dedo médio. E agora ele se solta e bate fortemente na região carnosa abaixo do occipital, produzindo um ruído surdo, como se fosse mesmo um tambor. Esse ruído e essa estimulação produzem sangue e energia para o cérebro, são excelentes para o fortalecimento das funções relacionadas a essa área. Quando se termina o movimento, tira-se bruscamente as mãos, estampando os ouvidos. No alto da cabeça, faço uma massagem, despregando o scalp, irrigando a área, estimulando meridianos do vaso governador, bexiga, vesícula biliar em especial. Puxar os cabelos, principalmente na região lateral, acima das orelhas, é particularmente benéfico para a vesícula, indicado para ressaca, indigestão. Bater suavemente no topo da cabeça também estimula toda essa área. Bem aqui no topo da cabeça, não exatamente no centro, mas um pouquinho atrás, nós temos um ponto chamado 100 reuniões. Ele governa todo o funcionamento dos meridianos de uma maneira geral. Dentre outras funções importantíssimas, esse ponto atua no fortalecimento da memória. Colocar a mão sobre essa área e movimentá-la para frente e para trás é um exercício indicado para o fortalecimento da memória. Passamos agora para a face. Uma série de manobras que o chinês chama de banhos secos vão ser feitos para energizar diretamente a pele, a circulação sanguínea e o fluxo dos meridianos. Na face, esses exercícios são particularmente efetivos. Esse banho seco começa na direção dos olhos, num movimento brusco, indo até a altura dos cabelos. Agora, com a lateral dos dedos indicadores, esfrega-se a parte da frente das orelhas. Depois, abaixo dos olhos, acompanhando o osso malar. E agora um banho seco na testa, descongestionando a cabeça. Uma pequena linha entre a raiz do cabelo e o começo do nariz, que é chamada Tianmen. Essa linha é usada especialmente na pediatria para febre, congestão na cabeça e ajuda bastante a descongestionar essa área. Um polegar desliza e quando chega ao alto, ele é rendido pelo outro. Essa manobra é lenta, suave, mas persistente. Um outro movimento igualmente eficaz para descongestionar o cérebro, a mente, a cabeça, é fazer agora uma espécie de V partindo desse ponto central. Os olhos. Essa área está diretamente relacionada ao fígado e às suas funções. A função de relação com o mundo, de expressão da alma, diz o chinês. A condição dos olhos se reflete no fígado. A condição do fígado se reflete nos olhos. Trabalhar nos olhos ajuda o fígado e vice-versa. Colocando-se os polegares nas têmporas, pode-se fazer uma massagem com a lateral do indicador, nessa região orbital superior, bem aqui na órbita, em cima das sobrancelhas. Isso pode ser doloroso,
visto que a condição do fígado geralmente vai estar bastante refletida exatamente aqui na região, na órbita superior. O mesmo movimento pode ser feito na órbita inferior. Outro exercício que estimula o cérebro. Pressionando suavemente esse canto interno dos olhos, a raiz do nariz, com os olhos fechados, inspirando profundamente. Subitamente se arregala os olhos e joga a mão para frente, fixando a mão. Continuando o trabalho nos olhos, puxar as pálpebras para produzir esse barulhinho de gota d'água caindo. Isso ajuda a eliminar excesso de líquido retido nessa região. Pode-se também deslizar os dedos para fora e puxar. É um tratamento preventivo para sinusite, que evita que esse líquido acabe se cristalizando e atraindo bactérias. Fechar os olhos com força, inspirar e agora abrir arregalando os olhos e expirando. Nariz. Banho seco nas laterais do nariz e uma massagem em toda a sua extensão. Particularmente na ponta. Pode-se girar a ponta do nariz para um lado, para o outro. Apertar o meio do nariz fortemente e soltar subitamente. Observe que você vai apertar mesmo o osso do nariz. Isso pode ser doloroso. É um excelente exercício para eliminar muco cristalizado e para o tratamento de sinusite, portanto. Nessa área, 2 pontinhos de ação local vão ser estimulados agora de maneira suave, para desobstruir o nariz ainda. Agora passando para as orelhas. As orelhas reproduzem o corpo como um todo. Na realidade, reproduzem o corpo na situação embrionária. Tem mesmo a conformação de um feto, de cabeça para baixo. E todas essas correspondências existem, porque nas orelhas, assim como nos pés, nós temos um microsistema. Agora, como um todo, as orelhas representam os rins. Tudo que tem formato de semente tem conotação com os rins, que são a origem da vida. Trabalhar aqui, então, particularmente fortalece os rins e atua no organismo como um todo. Uma massagem em toda a extensão das orelhas, puxar as orelhas para cima é uma maneira de despertar a atenção. Todo animal, quando ele fica atento, ele levanta as orelhas. Por outro lado, puxar os lóbulos para baixo acalma o espírito, traz tranquilidade. Trabalhar nos ouvidos agora, produzindo sucção. Rins e aparelho auditivo. Outro exercício excelente para as funções auditivas, mesmo tratamento de deficiência auditiva. Fazer o mesmo que nós fizemos aqui do tambor celestial, agora com as orelhas dobradas para frente. O ruído agora é de campainha. Outro exercício que atua nos rins e o ajuda a filtrar o sangue, portanto, a promover movimento e, em decorrência disso, a produzir calor no corpo. É bater as orelhas para frente. O calor que se sente vem irradiando a partir das orelhas e vai se espalhando pelo corpo inteiro. Terminamos a face agora trabalhando na região da boca e dos lábios, esfregando 2 pontinhos terminais do vaso da concepção e vaso do governador. Alternando as mãos, esses pontos atuam também diretamente no cérebro. Agora, com os dedos debaixo do queixo, faça uma massagem suave nas mandíbulas,
particularmente nas cavidades, nas gengivas, inferiores e superiores. Alguns exercícios particularmente relaxantes para essa área, que tem com certeza também uma função estética, desbloqueia essa região, restaura as expressões faciais. É fazer caretas, como por exemplo, abrir a boca o máximo possível e depois soltá-la. Puxar agora os lábios para baixo, esticando e tensionando e subitamente soltando. Sugar as bochechas e soprar. Vamos descendo agora pelo pescoço. Estimula a tireoide e, evidentemente, os meridianos que passam por aí. Nas laterais do tronco, nós vamos fazer um banho seco, atuando em cima dos meridianos do fígado, do baço, do estômago. Tem, portanto, uma ação fortemente digestiva. Muitas pessoas fazem isso à mesa. Esses banhos secos agora se alongam para a área do tantien, logo abaixo do umbigo, indo e vindo com as mãos, alternando. Uma abaixo, outra acima do umbigo. Esfregando simultaneamente as virilhas. Uma outra área particularmente importante é a região renal. Diretamente nessa área encontram-se alguns pontos que têm uma relação direta com o funcionamento dos rins. Os rins mantêm o movimento através do corpo. Eles devem ser esquentados porque tendem a se esfriar. E quando esfriam, então, essa região toda fica carente, essa área genital urinária. Os chineses têm por hábito colocar as mãos sobre os rins e mantê-la durante muito tempo para esquentá-los. Um exercício muito eficaz é fechar as mãos e com o polegar e o indicador esfregar profusamente essa área. Outro banho seco importante também atuando nessa região e nessas funções é sobre as vértebras sacras, com as mãos estendidas. E ainda o esfregamento da ponta do cóccix. Agora um trabalho geral sobre o tronco, de pequenas pancadas, com os pulsos bem flexíveis, em toda a região a partir do tronco, cobrindo o tórax, o abdômen, detendo-se particularmente na área do tantien, nas laterais do tronco, e na região dorsal, até onde a mão alcança, cobrindo das nádegas até o alto das costas. Retornamos agora ao abdômen e com a mão em concha vamos bater sobre o umbigo. Esse trabalho pode ainda se estender pelas regiões vizinhas, energizando totalmente essa área. Com os punhos fechados, mas flexíveis, continuar trabalhando nas pernas. Descendo por fora, subindo por dentro, várias vezes. No alto das coxas. E agora nas pernas. Particularmente nessa área
logo abaixo da rótula, logo abaixo do joelho, do lado de fora, região externa, existe um ponto mestre da energização. Esse ponto estimula todas as funções do corpo e fortalece a mente, o aparelho digestivo, as funções genitais, enfim, é um ponto que dá energia para o corpo e é o ponto mestre do sistema imune, por isso. Ele pode ser esfregado ou com a base da mão, ou mesmo com a junta dos dedos. Esses trabalhos localizados podem envolver cerca de 30 segundos até 1 minuto, se desejado. Termina-se agora dando pequenas pancadas, soltas, energizantes. Agora, auxiliando esses meridianos que descem pelo lado de fora da perna. E o trabalho é completado com uma pressão, amassamento nas panturrilhas. Os pés agora são vigorosamente esfregados. A parte interna é massageada no sentido ascendente. Esse exercício é particularmente útil para mulheres, porque ajuda a eliminar retenções de líquidos nessa área, muito comuns. Uma massagem nessa região, no sentido ascendente, atua nos pontos que tem uma relação mais ginecológica. São também úteis para homens. Envolver o tendão de Aquiles e puxá-lo vigorosamente, relaxando essa região. Atua também nos genitais. Do outro lado. Pegar o calcanhar, balançar os pés. E agora, torcer os pés para os lados, para um lado, para o outro. Fazer círculos, girando, solto. Criatividade. Passamos para o outro lado, girando, torcendo, apertando. Antes de terminar, nós vamos estimular 2 pontos potentíssimos, também relacionados ao fortalecimento do sistema imune. Um ponto dos rins, que está localizado imediatamente atrás do maléolo interno, bem aqui na reta da crista desse osso. É geralmente doloroso. Não há nem necessidade de localizá-lo com precisão. Ele vai ser estimulado com o calcanhar do pé oposto. Na realidade, não apenas esse ponto, vários outros que têm ação similar vão ser energizados por esse movimento. Cerca de 30 segundos. Repetindo-se do outro lado. Finalmente, o ponto primeiro dos rins, chamado fonte que jorra, aquele que esquenta os pés e dá disposição, força de vontade e fortalece as funções genitais e urinárias de uma maneira geral. É o grande ponto dos rins que tem um nome sugestivo de fonte que jorra. Ele realmente faz jorrar a vida. Esse ponto vai ser estimulado com a lateral do dedo polegar. A outra mão vai apoiar nos joelhos, que tem também relação com os rins. E dessa maneira, então, fortalecer a ação do exercício. O exercício agora é esfregar o polegar, esquentando a área. E respirar profundamente. Especialmente para as pessoas que
que têm habitualmente os pés frios. Aliás, os pés frios sinalizam uns rins deficientes, friagem nos rins, diz o chinês. Esquentar os pés, por outro lado, esquenta os rins e com isso se esquenta o corpo inteiro. E agora terminamos com uma massagem de esfregamento em toda a extensão dos pés, seguida de um massageamento solto nas áreas reflexas. Essas áreas reflexas não correspondem aos pontos, uma vez que os pontos estão todos localizados em outras áreas que não a região plantar. Apenas o ponto 1 dos rins, que tem aqui o seu lugar. Mas essas áreas respondem igualmente à massagem. E é útil lembrar que aquela compartimentação ternária do corpo está refletida também nos pés. A parte dos artérios representa a área da nuca e da cabeça. Essa região mediana corresponde ao tórax. Bem próximo à frente do calcanhar nós temos a correspondência com os intestinos, o baixo ventre, e no calcanhar a área genital. Essa massagem vai ser mais dedicada nas regiões que sinalizarem problemas, da mesma maneira que fizemos com os pontos. Passamos finalmente para o outro pé, fazendo a mesma coisa. E vamos terminar aplaudindo os pés, suaves pancadinhas, para uma reanimação geral do organismo. E agora você já está pronto para a atividade do dia. O corpo está energizado, mas relaxado. Nós vamos assistir agora, então, a última parte do Yin, prática chinesa de autocura. Com o nome de Qigong, algumas práticas podem servir de preparação para a rotina de automassagem através do corpo e de mobilização da energia dos meridianos. Por si só, contudo, elas são extremamente estimulantes, na medida em que abrem os canais, como diz o chinês, e conduzem de forma ordenada a energia através dos meridianos. Esse primeiro exercício se chama Abraço da Árvore. A primeira coisa a se fazer é adotar a postura padrão. Os joelhos ligeiramente fletidos, os pés apoiados firmemente no solo. O apoio se manifesta mais na parte da frente dos pés, em cima do ponto 1 dos rins, o fonte que jorra. Agora endireite o corpo sem tensionar, eleve ligeiramente a cabeça, formando um eixo que perpassa do alto da cabeça até o cóccix. Deixe os braços caírem naturalmente. E agora você pode fechar os olhos ou deixá-los semicerrados. Imagine agora que todas as tuas energias estão subindo através do corpo até se concentrarem no topo da cabeça, onde se encontra o ponto vaso governador 20, 100 reuniões. Vire os teus olhos para cima e tente visualizar esse centro, também chamado janela do céu. Imagine que todas as tuas energias estão concentradas nesse ponto. Respire lenta e profundamente. Coloque a língua suavemente atrás dos incisivos. E agora imagine que ondas de energia estão descendo da cabeça em direção aos pés. São ondas lentas, suaves, mas vigorosas. Quando se sentir plenamente apoiado, comece agora a elevar os braços à frente do corpo, formando um círculo, de maneira que os dedos venham a se tocar precisamente à frente do peito. Os polegares ficam relaxados.
Imagine agora que você está envolvendo uma árvore, abraçado firmemente em seu tronco. Respire lenta e profundamente. A língua continua apoiada suavemente no palato. Essa é uma postura de manutenção. Pode ficar nela até 30 minutos. 15 minutos pode ser um excelente exercício para revigorar o fluxo dos meridianos. Se você já conhece a ordenação dos meridianos em grupos, os 3 meridianos que saem do peito e descem até as mãos, os outros 3 que lhe dão continuidade pelo dorso até a cabeça, os 3 que descem pela lateral posterior do corpo, a partir da cabeça até os pés, e os 3 que sobem pela parte interna das pernas até o peito. Começa a visualizar esse circuito agora e, de preferência, sincronize a mentalização com a respiração. Comece a inspirar, visualizando o fluxo de energia subindo a partir dos pés pela parte de dentro das pernas até o coração. Na expiração, agora, as energias descem pela parte de dentro dos braços até a ponta dos dedos. A próxima inspiração já conduz essas energias através do dorso das mãos, dos braços, até o alto da cabeça. De lá agora elas descem pela parte posterior, lateral do corpo, até os pés. E o ciclo se reinicia, sincronizado com inspiração, dos pés até o peito, expiração, do peito até as mãos, inspiração, do dorso dos dedos até o alto da cabeça, expiração, da cabeça pelo lado de fora do corpo até os pés. Quando for terminar, você desça as mãos mais próximas do peito, de maneira que a mão esquerda esteja mais próxima e a direita envolvendo a esquerda. E elas vão descendo em direção ao Tantien. Lá chegando, você se detém e pressiona ligeiramente essa área e continua respirando, com a mente centrada agora nesse círculo de fogo que se encontra no interior da barriga. Retira a língua do palato e deixa os braços caírem naturalmente ao lado do corpo. Esses 3 exercícios de Qigong são frequentemente utilizados pelas psicoterapias corporais ocidentais com o objetivo de firmar o corpo e deixar o organismo completamente centrado e bem apoiado
no solo. Na visão chinesa, eles atuam em 2 órgãos, rins e pulmões. Através da estimulação dos rins, há a liberação daquela essência que se converte em Qi, e através da respiração, a sua condução harmoniosa através dos meridianos, especialmente os 2 meridianos centrais, vaso da concepção e vaso governador. Esses movimentos são iniciados com um balançar do corpo, como se quisesse olhar atrás de si mesmo. Ao mesmo tempo, uma das pernas se estica, enquanto a outra se mantém semifletida. Após algum tempo, as mãos naturalmente se fecham de forma frouxa e vão bater suavemente, uma delas logo abaixo do umbigo e a outra na reta precisa do umbigo, mas na coluna. Dessa maneira se atua no chamado portal da vida, onde estão centrados à frente o Tantien e atrás um ponto de conversão do Jing em Qi chamado Mingmen, o ponto 4 do vaso governador. Esses exercícios energizantes agora se completam com a estimulação direta dos rins e dos pulmões. Uma das mãos bate em cima do primeiro ponto dos pulmões e a outra no ponto bexiga 23, correspondente aos rins. O movimento prossegue. A respiração é lenta e profunda. E se detém suavemente, retornando-se à posição inicial.